som deve estar entrando, né? É bom se vocês puderem dar um de acordo no chat. Já está gravando a reunião, então eu vou começar, tá? Hoje, dia 30 de agosto. Usado. O chat para mim não está habilitado, não. Não, Não. não se preocupa, então não. Eu dou a permissão aqui, ok? Não, que eu não certeza, não tá habilitado para mim. Okay. Não, com certeza. É porque hoje a gente está num período muito complicado, né? E depois eu vou até comentar no final, se eu lembrar, né? Hoje é a defesa do mestrado de ensino de filosofia para concessão de grau de mestre para o candidato Hércules da Silva Xavier Ferreira, realizada hoje, dia 30 de agosto de 2021, no ambiente virtual Teams, às 10h30, trabalho intitulado De Fama e de Fama, Memórias e Contramemórias. A banca é composta pela professora Nara, que é a orientadora, professora Valéria Wilk, da Unirio, e professor Felipe Gonçalves Pinto, do Cefet. Eu vou pedir que o Hércules inicie a defesa dele, tá? Hércules, você tem 20 minutos para apresentar o seu trabalho e logo depois a gente passa para as considerações da banca, tá? Obrigada a presença da banca, quero agradecer muito a gentileza, né? A disponibilidade de estar participando, e agora eu dou início à apresentação do trabalho com o Hércules aí, por favor, Hércules. Bom dia, professoras, bom dia, professor. Primeiro, que ignore o tempo, porque como é que eu vou projetar aqui? Eu sou um ancião de 42 anos, tenho dificuldades com tecnologia. Sério, é assim mesmo. É assim mesmo. Estamos nos adaptando, nós estamos em adaptação, né? Somos seres em adaptação ao novo mundo. É uma setinha que tem do lado do microfone. Ah, sim, perfeito, já achei. Aí ela vai mandar você navegar no computador se o slide não tiver... Então, tá. Calma aí. Não, agora saiu. Saiu? Calma aí. Só um segundinho, pessoal. Eu vou sair e já volto para pegar um papel para fazer anotações que eu esqueci disso. Tá, fica à vontade, Felipe. Deixa eu só acertar aqui. Deixa eu ver. Apresentando. Começou aí? Sim, sim. Bom, bom dia a todos mais uma vez. Eu queria agradecer muitíssimo aos professores, tá, que compõem a banca. Peço desculpas porque eu só consigo ver a minha própria apresentação. Eu não sei o que aconteceu, que sumiu os rostos. Então, eu não estou recebendo nenhum sinal visual ou afetivo, e o auditivo que eu ouço é apenas um certo farfalhar de folhas e uma respiração mais forçada. Então, ficou um pouco mais complicado
a gente fazer esse gerenciamento, né, da recepção dos afetos, dos sentimentos e dos sentidos, por consequência. Assim, se em dado momento eu me confundir, é antes por essas limitações cognitivas, né, devido a essa precarização do grau da tela, né? Que talvez a gente até pudesse dizer que não existe afeto pelo audiovisual telemático, digamos assim. Mas, pois bem, o nome da dissertação é De Fama e Difama, Memórias e Contra-Memórias. Foi feito no âmbito do mestrado profissional de Filosofia e Ensino, no Cefet, Unidade Maracanã do Rio de Janeiro. Quem traz uma notícia de morte aparece para si como muito importante. Seu sentimento faz dele, mesmo contra todo entendimento, o mensageiro do reino dos mortos, pois a comunidade de todos os mortos é tão gigantesca que até mesmo quem apenas dá notícia da morte a pressente. Ad pluribus ire significa, entre os latinos, morrer. Tudo começou com a seguinte constatação: enquanto se deambulava, se caminhava a esmo, passeio, observações em campo, pelas ruas da zona sul e norte da cidade. Por uma questão do meu livre trânsito, né, durante meus trabalhos e tudo mais. Por um mero acaso, eu me dei conta que haviam intervenções urbanas um pouco mais específicas, intervenções diferenciadas. Uma coisa é um grafite, um colorido, uma estética toda própria, né, que vai nos chamar a atenção e faz com que a gente diga gosto ou não gosto, bonito e não bonito, e demais observações possíveis. Outra é quando contém rostos, frases e todo um referencial pertencente à figura retratada ou à pessoa que ali se encontra grafitada. Dessas observações, e numa pesquisa feita pelo Google, né, porque afinal é o grande oráculo contemporâneo, e não existe um livro, não existe maiores marcações em cada um desses grafites e demais formas de memorializar uma pessoa no ambiente urbano, foi possível localizar os disparadores que motivaram a feitura desses memoriais, que vai constituir assim uma verdadeira prática, chamada esta de prática cultural tanatológica. São as ocorrências fatídicas, isto é, uma série de ocorrências, de eventos que culminaram com o ausenciamento da pessoa. A minha fala é titubeada de propósito por tratar-se ainda assim de memórias particulares, né? De pessoas que viveram, tiveram amigos e que, pelo amor desses amigos e entes queridos, membros familiares, foram ressignificadas o mais próximo possível dessas ocorrências fatídicas. Essas ressignificações me chamaram a atenção para as relações que conjuga o tipo de ocorrência, o espaço em que ocorreu e nessa culminância que vai, né, intervir com uma prática de memorialização. Por que, digamos assim, essa tríade? E a partir daí é que começa, digamos, a análise filosófica que eu procurei depreender neste meu trabalho. Qual seria, de fato, a explicação para o fenômeno, né, dessa prática cultural? O que motiva a pessoa a querer dar publicidade para alguém que só é conhecido naquele âmbito que, querendo ou não, é restrito para aquela pequena comunidade e que, dado aos modos de vida atuais, os laços não são tão fortes assim para que, por exemplo, se eu não conheço a pessoa, eu me identifique com ela ou com ela de algum modo possua empatia.
Eu vou chegar lá também através de algumas outras imagens que serão mostradas adiante. Então, a pergunta que fomentou todo esse trabalho foi: o que motiva tamanha publicidade? Muitas respostas, infinitas respostas, são possíveis para as infinitas perguntas. E mesmo cada uma delas vai permitir uma série contínua de iguais registros. Mas existe esse jogo entre memória e anonimato, o que, culturalmente, a partir dos estudos e observações da historiadora alemã Aleida Aßmann, ela detectou 2 caminhos para a construção da memória cultural, da história da memória cultural, de como utilizamos ela ao longo dos anos, dos séculos. Uma parte se divide em áreas, e, portanto, é técnica, ou uma forma de manutenção e ferramenta ao trabalhar com a memória, e a outra é vis, que é a potência criadora ou imaginativa da memória. Um modo é a forma de armazenamento, o outro modo é a forma de recuperação, digamos assim, do armazenado, mas não como se fosse uma outra técnica, e sim no intuito de um mecanismo que aí o Nietzsche, e eu não adentrei nesse caminho, vai falar melhor, que é do esquecimento como algo necessário à condição da construção humana, porque ele vai trabalhar aí com rancor, com outras formas de lembrança, né? Ligada a uma pedagogia e construção de si. Passada essa parte do como é armazenado e de como é recuperada a informação registrada, e percebam que eu já estou caminhando para uma metodologia que é necessariamente comunicológica, de acordo com os estudos do professor tcheco-brasileiro Willem Flusser, que consiste em pegar uma metáfora computacional, isto é, a gente pega um dado, ele é imputado em um determinado contexto, é processado e depois é depurado como informação. Então a cultura já é memória, porque foi um dado imputado a qualquer elemento que faça parte do dito mundo humano. Uma faca só é uma faca porque eu me lembro que é uma faca. Eu construí culturalmente o objeto faca. Passado isso, a professora Aleida Aßmann ainda vai dividir entre fama e pietà. Veja que tudo isso orbita em torno de memória e anonimato. Fama é a glória, o kleos grego, quando uma pessoa, através de seus próprios atos, consegue o reconhecimento e, através do mecanismo dos poetas e escritores, ela é alçada a uma condição maior do que ela mesma, sendo mantida, assim, todos os seus feitos para além do tempo em que viveu, e a pietà, que seria uma reapropriação cristã para com o morto em seu anonimato, cuja lenda remete a um cadáver insepulto, e um cristão passando pela estrada resolveu dar-lhe a devida inumação, colocando por cima uma cruz, cuja palavra, de algum modo, remete à condição de martírio. Martírio porque significa morreu ali um cristão. Embora, né, como não se soubesse, poderia ser um pagão também. Esses mecanismos foram o que me levaram a pensar por que uma pessoa dita comum recebe tamanha publicidade ou se quer imputar a ela tamanha publicidade. E aí permite chegar a esse último ponto, que é o dos mecanismos da morte e do luto. É uma prática para melhor atravessar o momento de luto. Prática esta que, sim, possui alguns problemas, mas talvez a palavra problema não seja a melhor de ser utilizada, devido à leve conotação que a gente dá como algo ruim. Mas eu digo problema porque estamos em 2021 e o primeiro grafite que eu detectei com esse fundo tanatológico é de 2005. Mas de 2018 para cá, isso mais que triplicou. Ainda mais agora com tanta violência e com a sua reapropriação política,
já se tem um evento conhecido como grafitaço, e nesse ponto eu preciso informar às senhoras professoras, ao senhor professor, que as ideias como o tempo não param. Então a pesquisa já estou muito além do que foi registrado no corpo da dissertação. Aral Crespo é o primeiro que diz, né, recentemente inclusive, que se torna um evento, uma pintura de homenagem. Tanto que há ainda o chamado grafitaço, que vai ressignificar as violências. E daí vem também as depreensões possíveis com o objeto pesquisado, permitindo assim não apenas um, mas múltiplos objetivos, múltiplas culminâncias e múltiplas reapropriações. Se com a comunicologia eu me vale de seu método para melhor descrever, e essa é uma ação passiva por sobre o objeto, a poética da ausência já começa, digamos assim, como um nível de complicação, de desdobramento desse objeto pesquisado, porque são mortos espalhados pelo ambiente urbano. São mortes registradas em ambiente urbano, que vai permitir não apenas a observações desses tipos e práticas, através do gesto, que é pautado pelos conceitos de Walter Benjamin, do recolhimento e distração, que eu posso simplesmente ignorar que a cruz da Candelária representa pouco mais de 8 mortos chacinados no ano de 1994, 95, não me recordo direito agora, mas que também vai me permitir, justamente através desse conceito de recolhimento, pensar filosoficamente a questão da imagem, a questão dos motivadores ao redor daquela imagem, e no limite, de novo, a questão do tabu da morte, que, apesar dela encontrar-se registrada, materializada nesse mesmo ambiente urbano, ao que parece, as pessoas caminham com distração por sobre essa camada de entendimento. Tudo isso que foi observado pelas ruas da cidade, eu procurei registrar no Google Maps, Google My Maps, que resulta, né, em uma espécie de banco de dados que a gente pode consultar. Além do desdobramento da problemática com a imagem, temos ainda a questão, cara aos urbanistas e arquitetos, da ambiência da paisagem, ambiência sendo o grau de subjetividade que vai se extrair dali, né, onde essas imagens, esses memoriais foram inseridos, e paisagem é uma camada enquadradora, pautada por um viés estético, que, querendo ou não, se quer higienista. Mas ainda assim, por mais que o Rio de Janeiro seja tombado, patrimonializado como paisagem cultural da humanidade pela Unesco, parece ignorar essa outra camada de sentido, que é, além da própria morte, é a da violência, é a da marginalização, etc, etc. Voltando para o âmbito da filosofia, a hermenêutica. Pois, querendo ou não, se as pessoas encontram-se distraídas, é preciso recolhê-las, permitindo assim uma polissemia para este ato. A hermenêutica vai atuar como um campo de interpretação entre o objeto visto e o seu visualizador. E o hermeneuta vai adquirir assim uma espécie de poder sobre, ou um tipo de prioridade, né, um tipo de hierarquia que vai torná-lo justamente nisso que possibilita a expressão que se quer comunicar. Eu construí a frase desse modo gigante, por quê? Por causa do conceito em relação ao espaço, que foi necessário também fazer uma pesquisa a partir dos estudos da filósofa e historiadora de arte francesa, Anne-Marie Coquelin. Ela pega os conceitos dos estoicos, que basicamente são o tempo, o lugar, o vazio, mas tem esse último chamado de exprimível. Por quê? Ora, por que eu preciso
marcar o espaço da ocorrência, atrelado necessariamente a esse tipo de ocorrência fatídica, a esse tipo de ocorrência fúnebre, por causa desse conceito do exprimível, que é o que vai permitir a ligação entre o signo e o seu significado como um campo seminal, semântico, confundindo assim a questão do sema, que além de pedra tumular, também permitiu a criação dessas outras palavras próximas, com topos. Vai daí, e aí são os estudos do historiador professor Fernando Catroga, a questão do cemitério, no período romântico, que se quer, de algum modo, impedir a corrupção do tempo, inumando o cadáver e preenchendo-lhe cada vez mais de sentidos. E nesse ponto é que é possível dizer que toda a semântica cemiterial parece ter escorrido como uma espécie de necrochorume para o ambiente da cidade, da necrópolis para a polis. Por isso, são os vários porquês possíveis. Num conceito que eu procurei ampliar sobre crime. Porque a gente tem ideia da vida como uma normalidade contínua. E quando essa continuidade é seccionada, interrompida, ocorre a ruptura, introduzindo assim o descontínuo, promovendo assim uma cisão. Crime possui os termos de cri, que vai dar origem aí à crise e demais palavras que quer dizer cisão em grego, junto com mens, que tem a ver com a memória. Então, crime é, antes de tudo, a ruptura na ideia de continuidade dessa memória. Essa continuidade que está atrelada necessariamente ao significado de normal. Nesse ponto, as contribuições da banca foram importantíssimas porque observaram com muita elegância, e eu posso dizer com muito carinho também, os excessos, né? Que é o grande problema de quem estuda filosofia, que a gente acaba se empolgando e vai ampliando cada vez mais, só que é um bolo. Em dado momento, ele tem que ser retirado do forno. Não pode deixar crescendo, né, excessivamente e ficar ali para a vida toda, enfim, gastando gás, né? E claro, ainda é uma estrada profissional, ter um material didático no fim. Eu não sei se é possível eu agora compartilhar, não sei se vocês estão vendo ainda. Professora, confirme, por gentileza, se está vendo o mapa. Vejo o slide, não o mapa. Estamos vendo o mapa Rupturas, mapa Marielle, uma página do slide. Slide. Mas o professor Felipe falou que só está vendo o slide? Não, não, é a mesma coisa, o slide. Material didático, demonstração. Eu acho que você clicou no Rupturas e não apareceu. Exato, eu vou... Como é que eu termino aqui? Eu só quero... Lá em cima está dizendo parar... Parei. Tá. Vou compartilhar aqui a janela. Pronto. Estão vendo agora o mapa, né? Sim. Sim. Perfeito. Obrigado pela ajuda. No caso, todos esses pontinhos são a minha tentativa de registrar e observar os padrões que eclode a partir daí. E mais ainda, uma necessidade de configurar uma tipologia. Onde tem arminha, são crimes que ocorreram e foram ressignificados. São memórias sensíveis, por isso eu não quero ficar falando de cada uma delas. Essa daqui foi uma grande contribuição do professor Felipe, importante dizer. E vejam que em qualquer lugar que eu clique, e mais ainda, como exemplo aqui na região da Zona Sul, a gente vai ter de 2017 o Bruno Queiroz, mas aqui vai ter do Rafael Mascarenhas. E só nessa pequena distinção, quem tiver interesse poderia fazer um estudo crítico sobre por que Rafael Mascarenhas foi homenageado como logradouro e o Bruno Queiroz meramente como uma placa por seus amigos, pela questão da fama. Ele é filho de gente famosa. Então vai ter esse gesto do poder público
Gesto, então, se torna o conceito também. Um gesto que se quer de memória, mas que talvez, no fim, seja apenas um gesto político para angariar mais votos junto à sociedade burguesa da Zona Sul. Numa leitura, né, mais, digamos assim, radical. No Parque Lage, por exemplo, a professora Geisa Gonçalves, de saudosa memória, sendo que cuja homenagem encontra-se no Ceará como nome de escola. Mas aqui no Rio de Janeiro, as letras em que estava escrito paz já encontram-se muito esmaecidas na árvore. Em 2006, 5 jovens se acidentaram num acidente de carro. Até hoje a família faz a manutenção desse pequeno memorial, contando o nome das 3 meninas menores de 18 anos. E assim por diante. No Humaitá, houve um acontecimento recente que também foi ressignificado, mas de um modo mais efêmero, com uma pequena flor e um pequeno cartaz ainda assim, né? Pedindo desculpas pela violência e tudo mais. Devido ao correr do tempo, não vou me estender muito aqui. Só que o mais curioso é justamente no encontro coincidente a saída do túnel Santa Bárbara, que vamos ter uma escultura, um gesto oficial do poder público e 2 grafites. Sendo que aqui ainda vai permitir um outro recorte. Foram vítimas de latrocínio, ou seja, possuem o bem e vem uma figura de um criminoso e leva a vida da pessoa em troca deste bem. Mas se a gente começa a caminhar para a Zona Norte, os tipos de intervenções ligados ao crime são necessariamente a bala perdida, assassinatos e assim por diante, né? Vai permitir um outro tipo de recorte. Tá? Lembrando que no Cefet temos o espaço do menino Horácio Lucas, né? Pois bem, e já caminhando para o fim, enquanto eu estava pesquisando isso em 2018, ocorreu essa tragédia por sobre a cidade, né? Veio a óbito a vereadora Marielle Franco com o motorista Anderson. Só que, de algum modo, essa memória parece ter transcedido e adquirido como que pés, posto que ela verdadeiramente caminha por todo o Rio de Janeiro, por todo o país, Brasil, América Latina, e através da Anistia Internacional alcançou a Europa, Estados Unidos. Houve ainda uma projeção artística em África. Já é parecendo extrapolar assim a questão simples entre fama e difamação. Por isso, eu procurei falar ainda que muito pouco, entre memória e contra-memória. Só um minutinho, por favor, que eu vou voltar agora para o slide. Isso daqui realmente não é tão legal assim. Fez agosto. Estão vendo o slide, né? Perfeito. Sim. E aqui, a única forma possível de agradecer a vocês, porque quanto mais eu ficar falando, mais eu poderia me afastar do objeto da dissertação, e creio que o exposto já se encontra até agora no que foi falado. Esse agradecimento é essa poesia de Adélia Prado, a ajuda que as senhoras, que o senhor pôde me passar, né, durante esse evento. Não me importa a palavra esta corriqueira, quero o esplêndido caos de onde emerge a sintase, os sítios escuros onde nasce o de, o aliás, o porém e o que, esta incompreensível muleta que me apoia. Quem entender a linguagem entende Deus, cujo filho é verbo. Morre quem entender. A palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda, muda. Foi inventada para ser calada. Em momentos de graça, infrequentíssimos, se poderá apanhá-la, um peixe vivo com a mão. Puro susto e terror.
peço desculpas por não trazer aqueles mimos, né, que é corriqueiro nesses eventos, como um chocolatinho ou que tais. E, finalmente, Hércules, você torce por Botafogo? Não. Mas durante toda essa minha pesquisa eu vou passar a torcer. Por quê? Porque, de novo, ainda estamos dentro do mecanismo de fama, memória e anonimato. Em 11 de junho de 1942, houve um evento. O jogador albano de basquete, disputando por um dos Botafogos, porque existiam dois, teve um ataque do coração e morreu. O jogo foi interrompido, acho que entre 42 e 37, sabe? Então, os presidentes de ambos os times travaram essa conversa. Nas disputas entre os nossos clubes, só pode haver um vencedor, o Botafogo. O que mais é preciso para que os nossos dois clubes sejam só? Por isso a estrela solitária, em campo aberto, sob fundo ilutado. E, de novo, a questão da sensibilidade que permite a depreensão como cascas sobre a imagem. A figura da vereadora Marielle, essa foto foi tirada logo nos primeiros dias, tá? Que ocorreu o trágico evento. Flores, velas, cartazes, frases de impacto, tudo. Isso vai permitir a reanimação e reativar a recordação, tanto quanto a recordação vai reativar o lugar. Ou seja, a memória vai ficar atrelada de tal modo à ocorrência que este deixa de ser mera ocorrência para se tornar em acontecimento, como quer dizer de fato, semanticamente, historicamente, a palavra história, impactando assim não numa comunidade local, mas em toda uma região e sua população. Devido a esse mecanismo que a sepultura protege a memória privada da família, mas o memorial vai assegurar a memória de uma comunidade muito maior, seja a polis ou a pátria. Tanto que Efigênia, na tragédia homônima Efigênia Auris, vai dizer: não terei uma sepultura, mas sim um memorial, por conta desse momento decisivo da história, em que ela enuncia o significado da morte como um sacrifício para a coletividade. E aí vem um outro problema, caro à filosofia. Quando teve a ocorrência, digamos assim, de um ataque com tinta vermelha ao prédio em que a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, reside, os apoiadores, digamos assim, conservadores, fizeram uma limpeza e um memorial a isso. Eles utilizaram simplesmente a mesma semântica tão cara para o critério dos mortos, o critério mortuário, para algo que, digamos assim, não está morto. Por conta dessa imagem, dessa dita imagem, que eu tive que reconceituar o crime, enquanto cisão a uma ideia de normalidade que se quer contínua. Porque, afinal, dizer crime aí, né, como crime corriqueiro, não bastaria. Foi preciso ir um pouco além. Obrigado. Posso interromper aqui, professora? Pode. Você concluiu, né? Quando é a sua hora, te leva embora. Obrigada, Hércules. Obrigada. Agora já saiu os slides, né? Obrigada por sua apresentação. Agora eu vou passar a palavra para a banca, a professora Valéria. Vou chamar a professora Valéria, né? Para dar suas contribuições.